Saudações a todos. Saudações. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 3 de novembro de 2024 e nós prosseguimos a nossa série de conferências relacionadas com a psicologia revolucionária. O nosso tema de hoje é a observação de si mesmo. Por favor, a vossa atenção ao gráfico. Observem, contemplem um gráfico por um instante. Estudaremos hoje a técnica da observação de si mesmo. Esta é uma poderosa ferramenta para aqueles que possuem o interesse em desenvolver autoconhecimento autêntico. Nós estudaremos a ferramenta, a técnica da observação, a observação de si mesmo, a autoobservação. Esta é uma técnica, é uma ferramenta para o autoconhecimento. Quando a pessoa que tem interesse em desenvolver um conhecimento a respeito de si mesmo, necessita desta ferramenta. É uma ferramenta simples e prática que será ensinada e comentada nesta conferência de hoje. Porém, é necessário, primeiramente, fazer a distinção entre conhecer e observar. Vamos aos exemplos. Conhece-se que se está sentado em uma cadeira em uma sala. Quando nós estamos sentados em uma cadeira, em uma sala, nós sabemos que estamos sentados na cadeira. Mas isto não significa que estamos observando a cadeira. Façamos uma pausa para observar o gráfico e refletir. Estas pessoas estão sentadas em cadeiras. Elas conhecem, elas sabem que estão sentadas em cadeiras, mas elas não podem observar a cadeira. Se você está sentado numa cadeira, não há como observá-la. E esta analogia que nós vamos utilizar hoje para entender a diferença entre o conhecer e o observar. Em outro exemplo, podemos conhecer o fato de que nos encontramos em determinado estado negativo, preocupados ou nervosos. Porém, isto não significa que estamos, de fato, observando estes estados emocionais. Isso significa que conhecer e observar são extremamente distintos. Conhecer não é observar. A pessoa pode conhecer, ela pode conhecer o estado psicológico em que ela está. Ela sabe que ela está naquele momento nervosa, está com raiva ou preocupada. Porém, ela não está observando. Ela não está se observando nesse estado psicológico. Sabe que está nervosa, que está irritada por algum motivo, porém ela não observa a si mesma. É o mesmo exemplo que nos foi dado em relação às cadeiras. Da mesma forma, as pessoas aqui estão sentadas em cadeiras, elas sabem que estão sentadas, mas elas não observam a cadeira. Então, a cadeira é uma analogia ao estado psicológico. Esta pessoa nervosa, ela sabe que está nervosa, mas ela não se observa. Então, o conhecer e o observar são distintos. A pessoa está fascinada com o seu estado psicológico. Quem está preocupado com algo não está se observando, está fascinado com o fato de estar preocupado. Quem está com preguiça, ou com raiva, ou nervoso, sabe que está nervoso, mas não se observa. Está fascinado com o seu estado psicológico. Se está entretido, distraído, fascinado com o seu estado emocional,
não vai observar-se. Da mesma forma que estas pessoas não observam que estão sentadas em cadeiras. Um instante de atenção ao gráfico, por favor. Também ao título. A observação de si, ela é 100% ativa, enquanto o conhecer é passivo. Nós começamos a compreender a diferença entre conhecer e observar. Observar exige energia. O ato de observar a si mesmo, ele é 100% ativo. O conhecer é passivo. A pessoa não precisa de nenhum esforço para conhecer que está sentado numa cadeira. Mas para observar a cadeira em que está sentado, é necessário um esforço. O esforço é o que distingue o observar do conhecer. A observação de si exige um esforço dirigido em direção a si mesmo, para perceber o que está acontecendo dentro de nós em determinado momento. Percebam como é importante esse detalhe. Observar o que está acontecendo dentro de nós. A pessoa está fascinada com o estado psicológico, fascinada com a gula, com a preguiça, com a raiva, fascinada com o medo, com preocupações. Fascinada, ela não consegue se observar, porque a observação exige essa energia. Esse estado de observação exige que você se separe da sua preocupação, do seu medo, da sua raiva. Da mesma forma que uma pessoa, para ver uma cadeira, precisa levantar da cadeira para poder observá-la. Enquanto estiver sentado sobre ela, não vai poder ver a cadeira. Está sentado sobre ela. É preciso separar-se do estado psicológico. Então nós começamos a compreender essa diferença entre o conhecer e observar. A atenção dirigida intencionalmente para dentro de si transforma-se em observação e percepção. Este é um funcionalismo da consciência ativa. Uma pessoa que se encontre fascinada com seu próprio estado psicológico, envolvida com sua própria ira, por exemplo, jamais poderá observar a si de forma consciente, justamente porque sua consciência está adormecida naquele momento. Em algum momento da vida nós vimos alguém, por exemplo, que está nervoso, que está irritado, que está gritando com outra pessoa. Nós já vimos essa pessoa parar e se observar e se acalmar? Não. Ela segue gritando com o outro porque está nervosa, furiosa com algo que aconteceu. Foi afetado o seu orgulho ou uma contradição, um desentendimento com outra pessoa. Nós não vemos essa pessoa parar e se observar, ou respirar. Não. Nós só vemos gritar com o outro, ficar nervosa, tremer. É isso que nós vemos quando duas pessoas estão discutindo. Porque aquela pessoa está envolvida no seu próprio nervosismo. Ela não está se observando. Ela sabe que está nervosa, mas ela não observa o estado de consciência. Ela não percebe a si mesma. Ela não dirige a observação para dentro de si. Ela está envolvida em uma situação. Ela está entretida naquilo. Não consegue, naquele momento, se desvencilhar da sua raiva. Porque se ela conseguisse se separar da sua raiva, ela poderia sim se observar e, com certeza, ela iria começar a se acalmar.
Atenção ao próximo gráfico, por favor. Observem com atenção. Levantar da cadeira. Retornando ao exemplo da pessoa sentada em uma cadeira. Entendemos que o conhecer nos diz que estamos sentados em uma cadeira. Porém, sabemos que conhecer não é observar. Para observar a cadeira, precisaríamos nos levantar e sair desta cadeira. Prestem atenção, sair da cadeira. O mesmo exemplo serve para qualquer estado psicológico em que nos encontremos. Ira, inveja, preguiça, gula, medo, luxúria e etc. Uma pessoa não pode observar sua própria raiva enquanto estiver sentado na cadeira da raiva. Precisamos urgentemente aprender a nos separar do defeito psicológico, ou seja, levantar da cadeira. Então, esse levantar da cadeira é uma analogia para nos ensinar, é uma simbologia para nos ensinar que nós necessitamos aprender a nos observar, que a observação de si, ela é 100% ativa, ela necessita de energia. Pessoas que não têm energia não podem observar a si mesmas. Elas necessitam desta força para se separar de seus próprios erros. Como é que um preguiçoso deixa de ser preguiçoso? Ele precisa abandonar a cadeira da preguiça, separar-se da preguiça. Como é que um invejoso deixa de ser invejoso? Ele precisa se separar da cadeira da inveja, precisa levantar dela e observá-la de fora, para poder eliminá-la, para que ela não faça mais parte da sua vida. Enquanto ela estiver ali sentada, ela está presa naquilo. Ela está fascinada com seu próprio defeito psicológico. Este é o princípio da observação de si. Separar-se do defeito psicológico que nos aflige. Esses defeitos psicológicos, eles surgem em nós, no nosso diário viver, todo o tempo. Seja preguiça em um momento, gula em outro, raiva, medo, desentendimentos, ódio, gula, luxúria, desejos, muitos. Porém, nós não os percebemos, que nós estamos envolvidos neles. Nós achamos que aqueles defeitos somos nós, mas nós não somos defeitos psicológicos. Defeitos psicológicos são elementos que estão agregados à nossa consciência, que estão presos à nossa consciência, que nos distraem, que nos perturbam, que nos prejudicam. Porém, nós estamos envolvidos com eles. Se levantar da cadeira é nos separar desse envolvimento, para poder observá-lo de fora. Notem que estas pessoas todas não estão conseguindo enxergar as cadeiras onde estão sentadas. Somente este homem, porque ele realizou a observação de si. Ele realizou um esforço e se levantou da cadeira. Ele pode observá-lo. Observar a nós mesmos de fora. Observar como em muitos momentos nós agimos de forma inconsciente, as bobagens que nós dizemos ou fazemos, a forma incorreta como muitas vezes nós tratamos as outras pessoas, o nosso mau humor, mau temperamento, os nossos maus costumes, as bobagens que vemos, as bobagens que comemos, ver-nos de fora, a preguiça e todos estes outros defeitos. Nós vamos conhecer agora uma chave extremamente importante para poder levantar desta cadeira psicológica e nos observar de fato. Então eu peço a vocês que, por favor, observem os gráficos, a chave da respiração profunda.
O esoterismo nos ensina uma grande chave para desenvolver a recordação íntima e para nos separarmos dos defeitos psicológicos. Esta chave é a respiração profunda. Quando realizamos o grande esforço, notem, observem, o grande esforço da respiração profunda, dirigimos nossa atenção para dentro de nós. Então a recordação íntima se faz viva. A recordação íntima não é algo passivo. Para que a recordação íntima ocorra em nós, nós necessitamos desse esforço. Que é respirar. Façamos esse esforço. Todo aquele que quer realmente comprovar que isto é uma técnica efetiva, eu peço, por favor, que pratique isto e vai evidenciar a realidade desta chave, desta técnica de autoconhecimento. Todo aquele que realizar a respiração profunda durante todo o dia, o máximo que possa, lembrando, faz, respira. E vai perceber claramente que vai começar a se separar desses defeitos psicológicos. Está começando a sentir preguiça? Quer ficar jogado num canto sem fazer nada? Para e respira profundamente. 3, 4, 5, 6 vezes. Começa a trazer a recordação íntima. Faz o esforço. Vai começar a sentir o teu coração pulsando diferente, mais forte, vivo. Vai começar a sentir o sangue, o corpo. Isso é físico, é fisiológico, é psicológico também. É algo que se movimenta dentro de nós, que nos transforma. O simples ato de respirar profundamente transforma a nossa capacidade de nos perceber. Poxa, então por que todas as pessoas do mundo não realizam essa prática maravilhosa? Porque elas não estão por aí, todas as pessoas de todas as idades, respirando profundamente, jovens, crianças. E as pessoas não fazem isso? Antigamente se fazia. Hoje em dia já não se faz mais. Hoje em dia você encontra apenas pessoas que trabalham com esforços físicos, ou atletas, porque daí eles são obrigados a respirar profundamente. Normalmente, atletas têm mais disposição para a própria vida, e são pessoas que têm uma visão mais clara de muitos aspectos da realidade. O esporte é o resultado da saúde, a saúde mental, a saúde psicológica, porque atletas são obrigados a respirar. Pensem nisso, reflitam nisso. As pessoas, de modo geral, não praticam a técnica da respiração profunda porque elas têm preguiça, porque não é necessário. Não é necessário respirar profundamente, mas é necessário ter consciência de si. Reflitam neste aspecto. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade não é ter mais consciência de si mesmo? Cometer menos erros? Adquirir menos vícios? Retirar os vícios da sua vida? Não deveria ser o seu propósito, o meu propósito, o nosso? Então está aqui, diante de nós, uma chave sagrada, antiguíssima, que é a respiração profunda, simples. A recordação de si se faz viva, recordação do ser se faz viva. Recordação íntima é a percepção da presença de nosso Deus interior. À medida que a recordação íntima se aprofunda, sentimos que começamos a nos separar dos elementos de percepção subjetiva. Estes são os defeitos psicológicos. Ao exercitar e tornar contínua a prática da respiração profunda, passamos a desenvolver também a observação ativa de si mesmo. Quem respira profundamente mais vezes tem muito mais chance de perceber a si mesmo. Se você está num estado de recordação íntima, respirando profundamente, e de repente vem uma pessoa até você para querer brigar, ou querer criticá-lo, tem pessoas que gostam disso, né? Dificilmente você vai entrar naquela briga. Você está respirando profundamente.
está mais consciente de si, está mais relaxado, mais tranquilo. A energia circulando dentro de você, a presença do teu ser se faz viva. Dificilmente você vai entrar naquela briga. Agora, se você não estiver nesse estado psicológico, existe uma possibilidade maior do que você se fascine com o que o outro vem te dizer, ou te criticar, ou te cobrar. Você pode começar a discutir com ele realmente e entrar naquela briga e naquele sofrimento, que é o sofrimento de uma discussão, neste exemplo que nós estamos utilizando. Parar para refletir a respeito disso. Dentro de uma disciplina como esta, passamos a nos separar dos defeitos psicológicos e podemos eliminá-los de nossa psique. Nós vamos estudar agora como eliminar esses defeitos que foram percebidos através da observação. Atenção, por favor, ao gráfico principal, que representa a Mãe Divina, Deus Mãe dentro de nós, a forma feminina de Deus. Observem o gráfico. Como eliminar o defeito psicológico que atua em nós? Primeiro, precisamos compreender que o defeito psicológico é formado de múltiplos detalhes. O que são os detalhes de um defeito psicológico? São diminutas manifestações do defeito. O grande defeito é feito por diversos defeitos pequenos. São chamados de detalhes. Então existem muitos detalhes de raiva, detalhes de preguiça, detalhes de gula, luxúria, inveja, medo e tantos outros defeitos. Ele é formado por pequenas manifestações. Muitas vezes você pode ficar chateado com uma pessoa, mas você não vai brigar com ela. Você apenas torce o nariz. É um defeito de ira, só que é uma pequena manifestação. É diferente de você gritar com outra pessoa, que é uma manifestação de ira maior, mas é a mesma ira. Torcer o nariz para uma pessoa que lhe falou algo que você não gostou é ira, porém é um pequeno detalhe. E assim os outros defeitos também têm suas manifestações pequenas, seus detalhes. A maioria das pessoas não percebe isto, pois está fascinada com seus próprios defeitos. São detalhes. Dar uma resposta rude para uma pessoa. Então, vamos estudar os detalhes. Dar uma resposta rude para alguém é um detalhe. Detalhe de ira, detalhe de raiva. Muitas vezes você não dá importância para isso. A pessoa falar com você, você dá uma resposta atravessada. A famosa resposta rude. Você está manifestando ira, é um detalhe de raiva. E a pessoa não percebe que é um defeito psicológico. Comer em excesso. Está lá se alimentando, a comida está gostosa e você está comendo em excesso. Você comeu um pouco a mais do que come normalmente. Em vez de uma pratada de comida, foram duas. Ah, mas isso tem importância? Você está alimentando a gula. O quanto você necessita de alimento para aquele momento? Quanta comida você necessita? É questão de refletir, perceber. É um detalhe. Detalhes relacionados a defeitos psicológicos que causam danos em nós. Todos eles causam. Dormir mais do que o necessário. Outros detalhes bastante comuns que passam despercebidos na nossa existência, mas nos atrapalham. Dormir além do necessário é procrastinação. Procrastinação é quando você já está com o seu corpo descansado e ainda quer ficar jogado numa cadeira, ou jogado num sofá, ou jogado em uma cama. Mas o seu corpo já está descansado. E isso é preguiça. Não tem outro nome. É preguiça. Vai da pessoa perceber para poder eliminar isso de si. Ou aceitar e continuar assim. É uma escolha. Porém, toda escolha traz resultados. Preciso que se compreenda isso. Uma pessoa pode escolher alimentar a preguiça? Pode. Mas ela vai ter que receber
todos os resultados da preguiça, todos os malefícios que vêm com o defeito psicológico. Ela tem que pagar o preço. É preciso compreender esta questão. Falar muito bem de si mesmo, o orgulhoso, né, o exibido. Olha só, mais um defeito psicológico aqui, que passa despercebido, e tem pessoas que até gostam e acham até interessante, né? O sujeito se reúne com os amigos e começa a falar bem de si mesmo, falar dos seus feitos, de quanto estudou, de quanto sabe, o quanto dinheiro conseguiu ganhar, de como ele é famoso em determinado meio social, etc. Um defeito psicológico de orgulho, de soberba. A pessoa está se sentindo melhor do que os outros. E as outras pessoas também estão entretidas com o orgulho dele. Então todos estão ali fascinados na sua inconsciência. Estão inconscientes. E isso é danoso. É danoso para a psique, para as emoções, para a vida da pessoa. Ela não sabe, porque ela está sentada na cadeira e não consegue enxergar a cadeira. Está fascinada. Se esta pessoa buscasse uma recordação íntima e um esforço em respirar profundamente, iria perceber o seu próprio ser e iria parar. Falar, não, chega de ficar falando de mim. Porque isso é uma bobagem e uma tolice. É a vaidade. As vaidades trazem o infortúnio e o fracasso da existência humana. A história nos prova isso. Todas as pessoas que seguiram o orgulho e a vaidade fracassaram. Todas elas. Fazer intrigas a respeito de alguém é mais um outro defeito psicológico extremamente comum no diário viver das pessoas, que as pessoas aceitam como algo até interessante, viciante, né? Falar. Esse é o primeiro ponto, porque as pessoas, de modo geral, todas elas falam demais, todos nós falamos em excesso. Isso é um grande defeito, nós precisamos aprender a ficar em silêncio, que o silêncio nos auxilia a discernir melhor dentro de nós os nossos sentimentos e nossa forma de pensar. Porém, o ser humano, infelizmente, hoje é viciado em falar. É a tagarelice, junto com ela, as intrigas, as fofocas. E daí a pessoa tem que falar de algo, então vamos falar dos outros. Então vamos falar mal dos outros. Olha só, que grave tudo isso, não? Refletir a respeito, parar para pensar, ponderar um defeito psicológico. Se a pessoa tomasse consciência de si, ela não ia gastar o seu tempo dessa forma miserável, tagarelando, falando sem parar, falando dos outros, falando mal dos outros, maldizendo. Defeitos psicológicos que danificam o nosso diário viver, a nossa existência, a nossa saúde. Então, como que nós podemos eliminá-los? O defeito só poderá ser eliminado se estas manifestações pequenas também forem eliminadas, pois elas alimentam o todo do defeito. É exatamente por isto que a observação de si é tão importante. Desta forma, quando percebemos a ação de um defeito em nós, vamos recorrer à nossa Mãe Divina. Ao invés de dar atenção a tantas tolices que foram mostradas agora, defeitos, por que nós não colocamos atenção em nossa mãe? Mas aonde ela está, a Mãe Divina? Aqui. Em nosso coração, dentro de nós, em nosso corpo, em nossa psique, em nossas emoções, aqui. E como acessar a Mãe Divina, Deus Mãe? Como lembrar dela? É pela respiração que nós viemos ao mundo. A respiração nos trouxe ao mundo físico. Ela é o alento, é a vida, é a própria mãe. A Mãe Divina é a própria respiração. Mas a atenção para a mãe. E aquele que aprende a colocar atenção em sua Mãe Divina vai perceber que dar atenção a ela é muito mais interessante, é muito mais profundo e muito mais necessário
do que dar atenção a todos aqueles elementos subjetivos e defeitos que foram comentados agora há pouco. Suplicar a ela, quando percebemos esses defeitos agindo em nós, respirar. Pedir, Mãe Divina, elimine este defeito. Pedimos com verbo silencioso, com amor, com sinceridade. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, desintegre este defeito. Retire-o de mim, minha mãe. Elimine. Retire de mim esta raiva que estou sentindo, mãe. Queime. Retire de mim esta preguiça que estou sentindo em meu corpo. Mãe Divina, queime este defeito. Lhe peço, lhe suplico. Todas estas formas estão corretas, formas simples. Uma oração íntima. Chamar a Mãe Divina. Chamar a atenção dela para nós e nossa atenção para ela. Aqui dentro, no coração. Mãe Divina, queime este defeito. Isso deve ser feito continuamente. À medida que nós percebemos o defeito agindo em nós, nós pedimos para desintegrá-lo gradualmente, para desintegrar estas manifestações subjetivas. Elas serão eliminadas gradualmente. É necessário muita paciência e trabalho. A Mãe Divina é a forma feminina de Deus em nós. Ela encontra-se em nosso coração. Quando queremos eliminar um defeito em nós, é necessário pedir de coração. Mãe Divina, queime este defeito. Vamos prosseguir. Atenção ao gráfico, por favor. Contemple o gráfico, as suas cores, a sua imagem, a sua representação, o seu significado. A relação entre a sexualidade superior e a observação de si. Nós vamos compreender agora a relação que existe, a profunda relação entre a força sexual, o matrimônio, as energias sexuais e a prática da observação de si. Vamos perceber a relação que existe entre a energia e a concentração. Quanto mais energia, mais concentração, mais vida. A sexualidade superior consiste na união sexual de esposo e esposa. União sexual sem a expulsão do sêmen. O sêmen jamais deve ser expulso do corpo. O sêmen é a semente do Cristo em nós, o próprio Cristo. Com esta semente, nós podemos nascer para a espiritualidade. Esta semente é a nossa força, a nossa capacidade de perceber a Deus. Esta semente jamais deve ser expulsa do corpo. Ela deve ser preservada no interior do corpo. A sexualidade superior é a transmutação destas forças, destas energias sexuais. Ela ocorre durante o coito sexual, através da respiração profunda. As energias sagradas do homem e da mulher são transmutadas. Então, ao invés de expulsar a energia do corpo, o homem e a mulher as transmutam, transformam, fazem crescer. Utiliza a energia do sexo, o fogo sexual, a atração sexual, essa energia para a vida, que é uma energia tão maravilhosa, tão deslumbrante, tão magnífica. Utilizar essa força de vida, este impulso, para transmutá-la, para transformá-la. Transformá-la é fazê-la crescer, é unir a força do homem e o poder da mulher. E nestas duas forças unidos, homem e mulher são um.
são apenas uma criatura. Nestes momentos maravilhosos do sexo, não são apenas percepções físicas, são emoções, são sentimentos, é força, é poder, é amor. É uma vida que cresce dentro do homem e da mulher, porque eles crescem juntos. Estas forças crescem e se transformam. E ao se transformar nesta união, transformam a mulher e transformam o homem. E essa transformação é nítida ao longo da existência. Haverá um crescimento para a vida, haverá um crescimento para o espírito, haverá um crescimento para o amor. Para que a sexualidade superior se cristalize no casal, é necessário que o sêmen jamais seja expulso do corpo. Deve ter sempre transmutado. Ao longo do tempo, o casal perceberá grande quantidade e qualidade em sua energia vital. Isto irá colaborar para o aumento da concentração e atenção em si mesmo. As energias vitais irão circular com mais harmonia no corpo e a percepção de si mesmo irá se desenvolver naturalmente. Na transmutação sexual, estas energias circulam dentro do corpo do homem e da mulher. Elas são transmutadas dentro do coito através da respiração profunda e vão trazendo toda a regeneração física, vital, mental, astral e emocional. Para que a pessoa possa evidenciar a grandeza da sexualidade superior, ela necessita, obviamente, praticá-la. Aqueles no mundo que realizam a prática da sexualidade superior têm o testemunho de seus benefícios e de sua força. Eu, é claro, sou um praticante da sexualidade superior. Eu vivo o matrimônio perfeito com minha esposa, já há praticamente 8 anos, praticando a sexualidade superior, transmutando minhas energias sexuais e dou o testemunho de todos os benefícios para o corpo, para a saúde, para a psique, para a vida. E todo o crescimento que ocorre dentro desse processo, emocionalmente e espiritualmente também. Resumindo, a prática da sexualidade superior desenvolve energia em nós, fazendo aflorar a saúde, concentração e percepção. Energia é concentração e percepção. Quem tem a energia tem a capacidade de perceber melhor a si mesmo e com mais qualidade. Desta forma, teremos um grande auxílio para a observação de nós mesmos, podendo perceber defeitos psicológicos em nós e eliminá-los através da prática e da petição à nossa Mãe Divina. Para observar melhor a nós mesmos, necessitamos da energia advinda da sexualidade superior. Atenção ao gráfico, por favor. A relação entre o sacrifício pela humanidade e a observação de si. O sacrifício pela humanidade é o trabalho de entrega dos conhecimentos e práticas que conduzem ao despertar da consciência. Esta entrega de conhecimentos deve ocorrer de forma consciente e gratuita. Entregar os conhecimentos à humanidade. Transmitir o conhecimento de forma consciente. E, é claro, gratuitamente. A palavra já diz, entregar. Para que uma pessoa possa fazer-se consciente deste conhecimento a ser transmitido, ela necessita vivenciá-lo em si mesma.
O conhecimento refere-se à vivência e à transmissão dos três fatores de revolução da consciência. São eles a morte psicológica, que foi estudada hoje, que é a eliminação dos defeitos que agem em nós, a sexualidade superior, que é a transmutação destas energias sexuais, lembrando, sem jamais expulsar o sêmen do corpo, que é a vivência do matrimônio perfeito, e o sacrifício pela humanidade, a entrega dos conhecimentos gratuitamente e com consciência, aprender a amar. Aquele que ama aos seus irmãos, irmão é aquele que é igual. O termo irmão nos reporta ao Cristo. E o Cristo nos ensinou que todas as criaturas são iguais. O Cristo representa igualdade. Se estes são iguais a nós, é nosso dever auxiliar aqueles que são iguais a nós. É nosso dever auxiliar os nossos irmãos, para que eles também possam crescer em consciência, em força, em luz. O desenvolvimento da prática da observação de si é mais do que necessário para poder realizar o trabalho psicológico sobre si mesmo, nos conduzindo ao desenvolvimento de um amor maduro pela humanidade. Este amor nos impulsionará neste sacrifício pela humanidade. A Escola Templo Auro Florescer, esta escola de meditação, ela realiza este trabalho pelo sacrifício pela humanidade. Ela entrega a medicina xamânica da sagrada ayahuasca há mais de 10 anos nesta escola, de forma completamente gratuita. Entrega esta medicina para que as pessoas possam ingerir e possam receber os benefícios desta medicina xamânica. Esta medicina xamânica é sagrada, ela é protegida por lei, ela é utilizada nesta escola de meditação, para que as pessoas possam realizar a prática meditativa, possam receber os seus benefícios, tanto físicos quanto espirituais, para que possam aprender a meditar e receber os benefícios espirituais da observação de si mesmo. A medicina da Sagrada Ayahuasca nos auxilia neste trabalho em conhecer a nós mesmos. Todo aquele que queira receber estes benefícios e realizar estas práticas é convidado a participar gratuitamente de nossa escola de meditação. Receberá todas as orientações que são necessárias. Atenção, por favor, ao próximo gráfico. Nós vamos agora para a conclusão de nossa conferência, que é a prática, a observação de si. Observem, por favor, com atenção. Na prática de hoje, iremos nos dividir em observador e observado. O observado será o defeito psicológico e o observador será nossa consciência. Então, nós vamos nos dividir em dois. Observador, a consciência, e o observado são os defeitos psicológicos. Iremos nos sentar em uma cadeira, utilizando postura correta e confortável, com os olhos fechados, respirando profundamente, desenvolvendo grande relaxamento e concentração, através da respiração profunda. Em seguida, iremos nos imaginar fora do corpo. Usamos a imaginação criadora, nos imaginamos fora do nosso corpo, em pé, observando a nós mesmos. E à medida em que os pensamentos comecem a nos atrapalhar, vão surgir os pensamentos egóicos, o egoísmo, os pensamentos subjetivos em nossa mente. À medida que nós percebermos, praticamos a morte psicológica. Mãe Divina, elimine este defeito de mim. Desintegre, Mãe Divina, queime. Desta forma,
começamos a observar e perceber-nos fora de nós mesmos. Esta é a prática da observação de si. Agradeço com minha alma e com meu coração pela vossa atenção a esta conferência, pela vossa atenção a estas práticas. Que todo aplauso seja para o real ser, o Deus interior, jamais para a personalidade.